Era Vargas, ela teve início em 1930. Ela se estendeu até o ano de 1940, quando Vargas ele foi deposto. Esse período da história brasileira ele foi bastante marcado pela grande centralização do poder nas mãos de Vargas. O Vargas ele assumiu o poder depois que um grupo de revolucionários, depois o presidente da época, Washington Luiz. Os governos de Vargas nesse período, que foram três, são muito associados por meio da história com o conceito de populismo. Vargas ascendeu ao seu poder por meio da Revolução de 1930 e foi eleito de maneira indireta em 1934. Em 1937, implantou uma ditadura com censura e perseguição de opositores. Vamos ter o depoimento do professor José Delson Muniz, que se formou na Universidade Regional do Cariri, URCA, e atua na Escola José Severino de Souza, no município de Mauriti. Quais foram os pontos positivos e negativos do governo de Vargas ao olhar da sociedade? Tiveram vários pontos positivos, né, e vários pontos negativos. Eu acho que a parte negativa do governo foi quando ele chega ao poder exatamente através de uma revolução, né, de um golpe, como muitos consideram assim, né, de 1930. Outro ponto negativo, quando ele destitui o Congresso e tira os governadores que foram eleitos do poder para nomear substitutos, né, interventores para os estados, para o município, ele destituiu tudo isso aí. Outro ponto negativo é quando ele controla, por exemplo, a base de mão de ferro, a Revolução Constitucionalista, né, que o pessoal de São Paulo exigia uma Constituição, e ele vai dominar isso aí à força. Outro ponto é quando ele começa o Estado Novo, que eu acho que esse foi o ponto mais cruel do governo Vargas, porque teve parte positiva e parte negativa durante esse governo, mas o pior é que ele vai controlar com a força policial, né, como é que eu posso dizer aqui? Ele controla a imprensa, por exemplo, de forma a censura, né? Ele vai censurar, né, proibindo jornais, e tudo que fosse ser dito a partir daquele momento tinha que ser passado por uma equipe dele, né, que era o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, os pontos negativos que eu acho, que eu lembro, são esses aí, mas tiveram pontos positivos, por exemplo, como o direito do voto feminino, né, e o voto secreto. Isso eu acho que foi um ponto positivo do governo dele. O ensino primário gratuito e obrigatório, também eu acho que foi um ponto positivo, né, durante esse seu mandato. A abertura que ele tem para as indústrias de base, né, para fazer com que a economia movimentasse dentro do próprio país, que também eu acho que foi um ponto positivo, né, quando ele vai financiar produtos, ou pelo menos que o Brasil deixe de importar produtos lá de fora e comece a movimentar dentro do próprio país e vender seus produtos para fora. Então essa abertura é um ponto positivo também dentro do seu governo. Eu acho que tiveram mais outros, mas assim, a gente não lembra porque não está. Nesse momento não surge tanta coisa assim. Quais eram os benefícios que o governo trouxe para o Brasil? No caso, na época do mandato dele, primeiro mandato. Eu acho que os benefícios, principalmente com os trabalhadores, quando ele cria as leis trabalhistas, né, que é também um outro ponto positivo do seu governo, a consolidação da CLT, consolidação das leis trabalhistas, né, quando ele estipula 8 horas de trabalho diário, né, férias, né,
descanso semanal obrigatório, isso vai ter, né? Licença maternidade, né? Tudo isso. E o principal também nesse momento aí é a criação dessas indústrias, das indústrias de base no Brasil, a siderúrgica, e aí vem, por exemplo, a Petrobras também. São momentos importantes do governo de Vargas. Os preços dos produtos, como por exemplo alimentos, ferramentas, naquela época eram considerados caros ou eram um preço certo para aqueles produtos? Não, era caro porque assim, o Brasil vivia um momento, não só o Brasil, mas acho que o mundo inteiro vivia um momento de recessão devido à crise de 1929, né, com a quebra da Bolsa de Nova York. Esse momento aí, ele já se espalhava pelo mundo como um momento de recessão, um momento de crise. Então, quando há crise, sempre vai haver inflação, o preço dos produtos era alto, né? Havia falência de fábricas, de indústrias, fazendeiros perdendo tudo, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, esse momento aí a gente sabe que o preço dos produtos não era uma coisa acessível à mão do trabalhador. Então, era muito difícil para todo mundo. Como era a inflação aqui no interior do Brasil? É isso, eu acho que principalmente no interior se tornava mais difícil, porque era controlado pelos coronéis, né? Pelo esse controle dos coronéis, onde você só comprava aquilo limitado, aquilo que poderia, o necessário, né? Ninguém tinha nada sobrando, tudo que tinha era no limite, né? Então não era uma vida fácil naquele momento. Como era a ação dos militares no interior? Para começar, os militares eles já tiveram uma força importante para Getúlio Vargas na época, quando fizeram com que acontecesse essa revolução, né? Porque a gente sabe que essa revolução ela acontece com o apoio da oligarquia, de parte da oligarquia paulista e de outros estados, e também de apoio também dos militares, como os tenentistas que deram apoio a Getúlio Vargas e foi com que fizeram com que ele chegasse ao poder, né? Mesmo que ele tenha chegado ao poder num momento de crise, né? Que o Brasil vivia essa crise, mas ele chegou ao poder através da ajuda dos militares. Os militares também reforçaram o poder de Getúlio durante seu mandato nessas repressões que eles faziam, né? Como, por exemplo, na Revolução Constitucionalista eles estiveram junto de Getúlio, na intentona comunista eles estiveram também junto, né? E durante o Estado Novo, né? Onde eles passaram a controlar a propaganda, onde eles passaram a controlar de forma censurando a população da época.